Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria muito de saber a que horas e de onde estão ouvindo. Deixem seu like e um comentário para ajudar o canal. Eu tinha 23 anos quando aceitei aquele emprego no serviço florestal, perto da fronteira do Tennessee com a Carolina do Norte, limpando trilhas após tempestades. A solidão fazia parte do charme. Sem rádio dando ordens, sem relógio marcando prazos, sem conversa fiada ecoando. Eu caminhava com uma mochila pesada, acampava sob os pinheiros, com a bandeira caída nas árvores, relatava os perigos, e era isso. A maioria dos dias parecia férias. Então me designaram para a Trilha 9, e tudo mudou. A Trilha 9 não estava em nenhum mapa oficial. Nenhuma entrada no GIS, nenhuma rota digital, nada. Nem mesmo no computador da estação do guarda florestal. Existia apenas como uma nota manuscrita desbotada, presa num quadro de avisos de cortiça. Meu supervisor, Ryan, pediu que eu me afastasse. Você entra, marca os danos causados pela tempestade, verifica o abrigo antigo e volta imediatamente, disse ele entregando um mapa muito desgastado. Meu instinto disparou. O que há depois do abrigo? Perguntei. Ele evitou o contato visual e pigarreou. Nada de interessante. Só não passe por lá. Era meados de outubro. Levei comida suficiente para 3 dias, o suficiente para redirecionar a rota se necessário, além de um kit de primeiros socorros, bússola e lanterna. Não me preocupei em mencionar nada para Jess. Por que preocupá-la sem motivo? Saí cedo no dia seguinte, com café na mão e o coração ansioso pelo ar fresco da floresta. A princípio, a trilha parecia familiar e calma. O espesso rododendro formava túneis estreitos. Agulhas de abeto cobriam o chão e a terra úmida cheirava a chuva, mesmo em dias secos. Os pássaros cantavam, corvos ao meio-dia, pica-paus batendo ritmos nas cascas das árvores. Tudo parecia normal, até mesmo rotineiro. Conversei comigo mesmo sobre antigas playlists, ideias para o almoço, o novo projeto de Jess. Todas as coisas com as quais você enche a cabeça em caminhada solo. Por volta da milha 3, tropecei em algo estranho. Uma velha placa de madeira meio escondida no mato. Em letras irregulares pintadas à mão, estava escrito rolo. Nenhuma flecha, nenhuma explicação. A tinta estava rachada e desbotada, como se estivesse ali há muito tempo. Tirei uma foto. Marquei no GPS e ignorei. Pensei que fossem só crianças locais pregando peças. 15 minutos depois, cheguei ao abrigo. 3 paredes meio apodrecidas e um telhado de zinco que chacoalhava como sinos distantes sempre que o vento aumentava. O anel de fogo desmoronado brotava musgo. O lugar parecia intocado. Havia anos. Olhei para o relógio. Exatamente 4 horas desde que saí do caminhão. Momento perfeito para voltar, como Ryan havia dito. Mas eu cheguei até aqui, sussurrou o orgulho. Só mais um pouquinho. Quando passei pelo abrigo, tudo mudou. O rododendro e o abeto haviam murchado. Bétulas tomavam conta, mas não aquelas graciosas e brancas que você espera. Essas eram cinzentas, com casca descascando como papel. Sem folhas, apenas galhos nus. O vento cessou completamente. Era como se a floresta prendesse a respiração. Ouvi o leve rangido de cascas se movendo. Nada mais. Eu sentia cada inspiração e expiração. Respirar parecia puxar ar frio para dentro de uma caverna. Meu GPS piscou. O ponto azul congelou e depois saltou 15 jardas morro acima. Cliquei na localização
Cliquei na bússola. A agulha girou loucamente antes de se fixar ao sul, na direção errada. Meu pulso disparou. Mesmo assim, continuei. Eu estava ali agora. Por volta da milha 5, algo chamou minha atenção. Uma forma entre as árvores. Meu primeiro pensamento foi veado, mas ao me aproximar, vi que era uma silhueta humana, magra, alta, com braços pendurados de forma estranha e um torso muito fino. Não se mexia. Parecia uma estátua esculpida em madeira. A pele era cor de casca, texturizada. A cabeça estava tão inclinada que não parecia natural. Eu congelei a 20 jardas de distância. Engolia seco. Meu maxilar se apertou. Tentei dizer oi. Tentei fazer uma piada. Qualquer coisa. Mas nada saiu. Não parecia estar ciente de mim. Parecia que estava esperando, sem observar, apenas esperando, como se tivesse um propósito. Recuo devagar, saindo da trilha em direção ao Bracken, até não poder mais vê-la. Então corri de volta ao abrigo. O teto de zinco chacoalhava como passos gigantes me avisando para não voltar mais. Acampei em uma clareira perto do abrigo. Fogueira pequena, apenas o suficiente para manter acesa. Prendi meu telefone na mochila e o mantive em silêncio. Fiquei acordado a noite toda. Galhos quebravam repetidamente, estalos altos ecoavam ao meu redor. Em determinado momento, algo roçou-me a barraca pelo lado de fora. Nenhum ruído, nenhum rosnado, apenas a sensação de contato, um toque deslizante ao longo do tecido. Fiquei completamente imóvel, ouvindo meu coração bater mais alto do que todo o resto. Antes do amanhecer, fiz as malas e segui pela trilha. Sem café da manhã. Me movi rápido. Depois de 800 metros, congelei novamente. Pegadas, tamanho infantil, ou talvez mocassim, calcanhar pequeno, arco estreito. Iam na minha frente e depois voltavam, zigue-zagueando, como se alguém ou alguma coisa estivesse preso em um loop. Meu pulso disparou. Olhei para trás. Apenas uma bétula silenciosa balançando uma vez. Corri para a frente. Pouco tempo depois, me deparei com um fardo amarrado num galho a uns 5 metros do chão. Pedaços de pano, penas secas, alguns ossos pequenos, animal, ou talvez não, e uma pequena boneca de palito enrolada em cabelo preto e grosso, definitivamente humano. Não toquei. Tirei uma foto rápida, com as mãos tremendo, e continuei andando, com os olhos fixos à frente. Quando cheguei novamente à placa da Howe, quase deixei minha mochila cair. A placa havia sido virada. As letras irregulares agora apontavam para o abrigo, como se alguém ou alguma coisa as tivesse movido durante a noite. Um aviso. Minhas pernas tremiam, mas continuei andando. Voltei para a trilha e desabei ao lado da minha caminhonete, respirando com dificuldade. Liguei para Ryan. Ele disse que alguém seria enviado, mas só depois do almoço. Fui para casa com o coração batendo forte. Entreguei a ele o topo marcado com alfinetes e as fotos. Ele olhou para os meus 2 primeiros registros, a placa e o abrigo, e assentiu. Então olhou para a figura e para o embrulho. Seu rosto não mudou. Nós te dissemos, Alex, não passe do abrigo, disse ele. Cruzei os braços. Está tudo no relatório. Ele colocou o relatório numa pasta de papel pardo, trancou-a na gaveta de baixo e se virou. Você terminou a trilha 9. Não pergunte sobre ela. 2 semanas depois, cheguei atrasado ao trabalho, esperando que minha vaga ruim no estacionamento não fosse notada. No meu armário, embrulhada em um pano, havia uma foto brilhante de satélite daquela encosta. Árvores coloridas e machucadas delineavam uma crista com tinta vermelha brilhante espalhada sobre ela. Não vá abaixo do cume. Sem eco. Se for visto, fique parado. Sem assinatura.
sem explicação. Eu ainda guardo essa foto dentro da capa do meu celular. Nunca mais coloquei os pés na trilha 9. Aqui está o que eu aprendi. Algumas portas nunca precisaram de maçaneta. Alguns avisos não são apenas palavras. São sobrevivência. Eu tinha 24 anos quando isso aconteceu. Mas, por algum motivo, continuo pensando que era mais jovem. Talvez seja porque eu estava sendo burro, como se tivesse algo a provar. Naquela época, eu já trabalhava com serviços florestais por contrato havia cerca de 1 ano. Trabalhos freelancer, principalmente, mudando de um estado para outro. Eu gostava da solidão. Não precisava falar com ninguém por dias, se não quisesse. Só eu, as árvores, um drone e quaisquer mapas que eu precisasse atualizar. Naquela semana, eu estava na Virgínia Ocidental, bem depois de uma cidade chamada Elbridge. Era o tipo de lugar onde os postos de gasolina também funcionavam como lojas de iscas e ninguém olhava nos seus olhos por mais de 3 segundos. O trabalho era executar alguns levantamentos ao longo de linhas de comeadas, verificar mudanças de elevação, garantir que o software de mapeamento do drone não falhasse e sinalizar qualquer coisa em comum. Era o 3º dia. Eu já tinha percorrido mais terreno do que o esperado, e meu check-in naquela manhã tinha ocorrido sem problemas. Terminei a passagem por volta do meio-dia e pensei em voltar cedo para a cabana base. Então, fiz as malas, peguei o quadriciclo e comecei a voltar pela trilha de acesso. Foi quando eu vi. Havia uma bifurcação à direita, logo depois de uma pilha de arbustos caídos que parecia estar ali há meses. O caminho era estreito, pouco mais do que uma abertura entre as árvores, mas definitivamente estava lá. Parecia que algo o usava regularmente. Folhas gastas, alguns galhos quebrados nas laterais. Não havia sinalização. Também não constava no meu mapa. Eu reduzi a velocidade do quadriciclo e fiquei olhando para ele por um segundo, apenas pensando. Eu deveria ter continuado dirigindo. Sei disso agora, mas na época eu estava entediado e o trabalho parecia fácil demais. Disse a mim mesmo que daria uma olhada por alguns minutos e depois voltaria. Deixei o quadriciclo e entrei. Talvez 5 minutos. Foi só isso que aconteceu antes de as coisas começarem a ficar estranhas. A primeira coisa que notei foi o quão rápido tudo ficou silencioso. Não era apenas o silêncio normal das florestas densas. Quero dizer, completamente silencioso. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nem mesmo vento nas árvores. Era como se eu tivesse entrado num espaço fechado. Continuei andando, dizendo a mim mesmo que estava sendo dramático. Então percebi que tinha deixado meu equipamento para trás. Sem mochila, sem kit de primeiros socorros, apenas uma garrafa d'água na minha jaqueta, a capa do drone na minha mão e meu telefone. Parei. Pensei em voltar, mas imaginei que já tivesse avançado tanto. Eu só iria um pouco mais adiante, veria para onde a trilha levava e voltaria antes que a luz do dia desaparecesse. Foi quando eu vi o crânio. Estava pendurado num galho de árvore, bem na altura dos olhos. Coiote. Acho que o maxilar estava faltando. Estava amarrado com o que parecia ser barbante trançado à mão. O osso tinha manchas escuras nas bordas, pretas, secas, como se algo tivesse sido esfregado nele. Sangue, talvez, ou carvão. Não me aproximei para descobrir. Meu coração começou a bater mais forte. Fiquei parado, olhando por um segundo, e então disse em voz alta: "Não estou aqui por nada, só estou observando. Só de passagem." Nada respondeu. Então, do nada, algo me atingiu no peito. Não foi forte, mas
sólido o suficiente para me fazer recuar. Olhei para baixo e lá estava outra caveira, talvez de um guaxinim menor, deitada bem aos meus pés, sem sinal de onde veio, nenhum farfalhar, nenhum movimento, apenas um baque e silêncio. Foi então que a trilha se dividiu. Não estava assim antes, juro pela minha vida. Quando entrei era apenas uma linha reta, mas agora havia duas opções. O lado esquerdo inclinava-se ligeiramente para baixo, o direito parecia estar nivelado. Olhei para os dois lados, com o coração acelerado, a boca seca, sem ter a menor ideia para onde cada um levava. Peguei a esquerda, sem razão real. Apenas parecia mais uma trilha. As árvores ficaram mais densas. O GPS morreu. A tela do telefone piscou e congelou. Não entrei em pânico imediatamente. Já tive sinal ruim antes. Mas aquilo era diferente. Tudo eletrônico simplesmente parou. Então, eu vi a casa. Juro que parecia ter sido construída por alguém sem projeto e com muito tempo livre. Telhado inclinado, tábuas pregadas em todos os sentidos, uma varanda que se inclinava como se estivesse sendo arrastada para baixo, uma manga de camisa de flanela vermelha presa no corrimão, balançando levemente. Uma das janelas tinha uma veneziana que mal se segurava. Ela rangia a cada poucos segundos. Sem padrão, apenas o suficiente para deixar meu maxilar tenso. Disse a mim mesmo que não devia me aproximar. Eu até sussurrei, mas meus pés continuaram se movendo. 3 passos em direção à varanda. Foi quando ouvi um zumbido. Veio de dentro da casa. Baixo, desafinado e estranhamente lento, como alguém tentando lembrar uma canção de ninar esquecida há anos. A mesma linha repetida. Eu congelei. Todos os músculos travaram. Então, um estalo. Um galho atrás de mim. Afiado e intencional. O zumbido parou instantaneamente. Uma voz disse: "Você não é daqui." As palavras vieram de um lugar distante. Não estavam altas nem bravas, apenas práticas, como alguém prevendo a previsão do tempo. Virei-me e vi um homem parado, meio na sombra, atrás de uma árvore. Eu não consegui ver muita coisa, apenas que era alto, magro e imóvel. Ele deu um passo à frente. "Tem algo na sua mochila que não é seu." Demorei um segundo para perceber que ele estava falando do drone. Segurei a caixa com mais força. "Estou aqui apenas mapeando. Isto é meu." Então ouvi a segunda voz. Veio de trás novamente, mais aguda, quase suave. Virei-me e vi outra figura segurando algo bem enrolado em um pano branco, como um embrulho ou uma boneca. Eu não consegui ver o rosto dela, mas pelo jeito como ela segurava aquilo, com os 2 braços em volta, eu não queria saber o que havia dentro. Ela disse: "Ele pegou o caminho." Eu dei um passo para trás. "Eu não sabia. Estou perdido, só tentando sair." A voz do homem ficou mais baixa, como o cascalho sendo pisado. Não há caminho de volta. Eu corri. Não pensei, não planejei, apenas me virei e corri. Minhas pernas ficaram bambas depois dos primeiros 30 metros. Eu podia ouvi-los atrás de mim. Não exatamente perseguindo, apenas seguindo, um passo de cada vez, firmes, confiantes, como se soubessem que eu ficaria cansado primeiro. O caminho desapareceu. Não havia mais trilhas, apenas espinhos e arbustos. Algo puxou minha jaqueta. Continuei, escorreguei, me segurei e subi. Avistei a caixa do drone novamente. Caí da onde eu tinha deixado antes. Agarrei-a sem diminuir o ritmo, quase caindo. Foi então que eu vi o zumbido novamente, logo atrás de mim. Não me virei. Não podia. Apenas escalei.
Sujeira sob minhas unhas, pulmões queimando, joelhos sangrando de tanto bater em raízes. E então, finalmente, atravessei a árvore. A trilha do quadriciclo estava ali, como se nunca tivesse se movido. Uma faixa limpa e segura. Corri direto para a cabana, bati a porta, tranquei-a 2 vezes e me joguei no chão. Minhas mãos tremiam tanto que quase tropecei no rádio. Liguei o microfone e disse: "Estou com uma virose estomacal. Vou sair mais cedo." 2 semanas depois, voltei com um cara do escritório florestal estadual. Refizemos tudo: GPS, mapas em papel, tudo. Contei exatamente onde tinha virado, onde tinha parado, onde a casa tinha estado. Não encontramos nada. Nenhuma casa, nenhuma trilha dividida, apenas musgo, agulhas de pinheiro e alguns tocos velhos. Ele disse: "Não há sinais de que alguém tenha morado aqui nas últimas décadas." Não disse uma palavra. Caminhamos por um caminho diferente. Sem vento, sem zumbido, apenas os pássaros habituais e o farfalhar das folhas. Como se a floresta estivesse fingindo que nada tinha acontecido. Desde então, sigo apenas os caminhos marcados, sem desvios por curiosidade. E não voltei àquele cume. Meu nome é Mason. Eu tinha 27 anos quando reservei 3 dias nas profundezas dos Apalaches, no oeste da Carolina do Norte. Tinha acabado de terminar um contrato de trabalho de 6 meses, sem responsabilidades reais por um tempo, e tudo o que eu queria era me desligar antes do próximo projeto. Um colega de trabalho mencionou uma trilha no interior, uma antiga rota de agrimensor, nunca mantida, sem placas ou cabanas de guardas florestais, nada oficial, apenas uma linha cortada na floresta que terminava em algum lugar que ninguém marcava. Parecia exatamente o tipo de reinicialização que eu precisava. Cheguei lá numa tarde quente de quinta-feira e estacionei num acostamento de cascalho. Havia um poste de metal enferrujado com a inscrição 19C preso na terra. Nenhuma trilha, apenas isso. Coloquei minha mochila nas costas, tranquei minha moto alugada e atravessei o mato. O caminho era estreito, mas claro. Sem lixo, sem pegadas, apenas silêncio. O primeiro dia foi tranquilo. Encontrei um riacho, segui o morro acima e avistei um local plano e gramado sobre um bosque de pinheiros. Perfeito. Filtrei um pouco de água do riacho, comi macarrão liofilizado e montei minha barraca. Rapidamente, por hábito, deitei-me e ouvi sons familiares. Grilos, uma coruja distante, agulhas de pinheiro estalando sob criaturas invisíveis. Parecia solidão. Exatamente o que eu vim buscar. A luz da manhã entrou e eu saí e vi o que pareciam ser pequenas pegadas descalças na terra. Nu, sem botas, apenas pés. Pequenos e delicados passos que saíam da floresta. Caminharam até quase 1 metro do zíper da minha barraca, depois se viraram e desapareceram do mesmo jeito que vieram. Sem marcas laterais, sem sujeira, apenas marcas limpas em um traço perfeito. Fiquei olhando para elas por tempo suficiente para que meus ouvidos zumbissem. Cada calcanhar e arco eram distintos, claros como a luz do dia. Tentei racionalizar aquilo. Talvez crianças de uma cabana remota tivessem se aproximado, mas não havia cabana alguma. Nenhuma fumaça de chaminé, nenhum caminho, nada. Dei de ombros, embora meu coração estivesse dando umas puladas estranhas no peito. No segundo dia, a trilha ficou mais sinuosa. As árvores se aglomeravam, os galhos arranhavam minha mochila e a luz desaparecia cedo. Peguei meu telefone para verificar o GPS. Nada. Sem sinal. Um ponto preso preguiçosamente no mesmo lugar. Meu mapa de backup não correspondia em nada àquele terreno. Apesar de planejamento cuidadoso, não passei por nada familiar. Nenhuma crista onde o mapa mostrava vazios. Nenhuma pilha de pedras antigas ou marcadores de levantamento. Apenas uma floresta sem fim. Naquela noite, não acendi a fogueira. Comi em silêncio, entrei na barraca e puxei minha faca para perto. Eu nem abri meu livro.
Fiquei ali deitado, com os olhos arregalados no escuro. Exatamente às 3h08 da manhã, eu ouvi uma batida, um estalo forte, como se nós dos dedos estivessem batendo em madeira. Minha respiração quase parou. A tenda farfalhou, sem vento. Outra batida, mais perto dessa vez. Mesmo som. Eu congelei. Não me movi. Olhava fixo para o teto. Queria gritar, mas minha garganta travou. Os minutos passaram e nada mais. Abri um pouco o zíper da aba e espiei. Luar, árvores, silêncio, nenhum movimento. Mas o ar parecia errado, muito silencioso, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Fiquei acordado até o nascer do sol, observando sombras semelhantes a agulhas se movendo pela barraca. Na manhã seguinte, alguém ou alguma coisa deixou uma torre de 5 pedras planas e escuras ao lado da minha barraca. Eu não as empilhei, e no topo havia uma única impressão digital, como óleo ou sangue fresco, pressionada sobre uma pedra fria. Não fui eu. Inclinei-me para trás, respirando com dificuldade. Não toquei. Naquele dia, caminhei até minhas pernas queimarem, talvez 6, talvez 7 milhas. Sem pausas, sem paradas para beber água, além de goles rápidos. A floresta ficou mais densa, mais escura, e encontrei uma árvore esculpida com símbolos, círculos, triângulos, xizes que se estendiam como pernas de aranha e um longo 8 vertical perfurado por um corte. Rústico, rude, estranho. Não consegui entendê-los, mas pareciam deliberados. Ao anoitecer, encontrei um pedaço de terra inclinado entre 2 grandes pedras. E parei. Não houve fogo novamente. Eu não confiava mais nas sombras, ou na floresta. Fiquei ali, apenas esperando o inesperado. Quando a noite caiu, comecei a ouvir assobios. Não era canto de pássaro, nem vento. Era algo mecânico ou deliberado. Uma nota alta, depois uma baixa. Claro. Depois ouvi novamente do outro lado. Esquerda, direita, esquerda. Circundava o acampamento em arcos estreitos. Contei 11 pares de apitos, cada um agudo no escuro. Duelo. 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 Então parou. Exalei, pensando que tinha acabado. Então, algo raspou a parede da barraca. Lento e metódico. Da frente para trás. Aconteceu muito perto da minha cabeça para ser um galho ou um animal selvagem. Fiquei congelado, com a faca em punho e o coração batendo forte nos ouvidos. Nenhum som. Apenas os ecos do meu próprio pulso. Até que o canto dos pássaros quebrou o silêncio ao amanhecer. A manhã revelou algo do tamanho do meu antebraço pendurado em um galho a cerca de 3 metros do chão. Um coelho. Suas entranhas tinham sumido, os olhos também. A pele estava brilhante e lisa. Suas pequenas patas dianteiras estavam amarradas firmemente com um barbante, e o pelo tinha pequenas manchas pretas que pareciam ter sido esfregadas por mãos pequenas. Não era meu. Eu não toquei nos animais. Não queria. Apenas recuei, com a faca na mão, e segui para o leste. Sem mapa, sem bússola. Apenas a posição do sol. E uma esperança cega. Minhas pernas tremiam.
Minha garganta estava seca. Por volta do final da tarde, avistei uma cabana. Parecia abandonada. Telhado afundando, madeira verde de musgo, janelas sujas, mas quase intactas. Hesitei. Depois bati. Nenhuma resposta. A porta rangeu ao abrir sob minha mão. Lá dentro, um berço, um pequeno fogão de ferro fundido e uma caixa com lenha. Nada mais. Sem fotos, sem cozinha, sem ossos de animais. Entrei, tranquei a porta e acendi o fogo naquele velho fogão. Sentei-me num canto, com as costas apoiadas na parede e a porta à vista. Eu não queria dormir, mas acabei dormindo. Em determinado momento, acordei sobressaltado. Algo bateu atrás de mim na parede. 3 toques lentos e medidos. Fiquei sentado, imóvel como uma pedra. Depois, mais batidas na parede oposta. 3. Novamente, medidas, rítmicas, como código Morse sem clareza. Não ousei me virar, ou piscar. Fiquei ali até que a primeira luz finalmente apareceu nas bordas da cabine. No momento em que pude ver árvores e luz, fugi. Faca, água, garrafa, jaqueta. As únicas coisas que consegui pegar em segundos. Eu não confiava mais na cabana nem na trilha. Escolhi uma vala de drenagem seca descendo a colina e simplesmente segui a gravidade até as árvores rarearem. De repente, bati no cascalho. Pedras soltas espalhadas entre 2 fileiras de árvores, como se alguém tivesse feito um caminho sem sinalização. Desabei ali. E 20 minutos depois, uma caminhonete vermelha passou. O motorista diminuiu a velocidade e olhou pela janela. "Você está bem?" Ele perguntou. Assenti, com a voz perdida na terra seca. Ele abriu o portão e me deixou sentar no banco de trás. Me levou até um posto de gasolina próximo, num desvio da rodovia. Usei o telefone público para ligar para meu irmão. Nunca mais voltei para pegar meu equipamento. Nunca fiz um relatório. Meu nome é Lion. Eu tinha 32 anos quando meu primo Carter me ligou do nada. Não nos falávamos há meses, 7, talvez mais. Sem mensagens, sem redes sociais, apenas silêncio no rádio. Quando atendi, sua voz me pegou desprevenido. Estava trêmula, quebradiça, quase como se ele estivesse tentando segurar alguma coisa. Ele não se preocupou com conversa fiada. Só disse: "Você pode vir até Boone? Preciso de ajuda para fazer as malas." Então desligou. Foi isso. Nada de "como você está?" Nenhum detalhe, nem mesmo um local. Tive que vasculhar minhas mensagens antigas para encontrar o endereço que ele havia me enviado meses atrás, quando se mudou. Carter sempre foi diferente. Conforme crescia, ele desaparecia em sua própria cabeça por horas. Quando adulto, pulou de emprego para emprego, de cidade em cidade. Raleigh foi o último lugar onde ele manteve alguma estabilidade, mas isso também não durou muito tempo. Depois que saiu, me disse que não queria mais saber das pessoas. Disse que precisava de espaço para se recompor. Encontrou uma cabana nas florestas dos Apalaches, provavelmente a 2 horas de qualquer lugar. Disse-me que era tranquilo, terapêutico, como ele mesmo disse. Lembro-me de ter rido na época. Disse que ele duraria 3 meses. Ele durou 5. Então os textos começaram a rarear, de parágrafos longos para apenas frases curtas. Depois, nada. Algumas semanas depois, vieram as mensagens de voz. Eram rajadas estranhas, curtas, às vezes apenas sua respiração. Certa vez ele sussurrou: "Agora arranha as paredes, a árvore se move à noite." Em outra ocasião disse: "Eles não gostam das janelas, acho que enxergam através do vidro." Toquei uma dessas mensagens para minha namorada enquanto comíamos comida para a viagem. Ela pausou no meio da mordida e disse: "Ok, isso é perturbador. Ele está bem?" Depois deu os ombros e acrescentou: "Ele provavelmente parou de tomar os remédios de novo, certo?" Eu queria acreditar nisso, mas não parecia um colapso. Parecia medo. Medo real. Dirigi até lá na manhã seguinte. Demorou quase 5 horas. A última meia hora foi só estrada sinuosa, sem placas, sem sinal de celular.
Meu GPS perdeu o controle a cerca de 16 quilômetros do destino e começou a redirecionar para lugar nenhum. Tive que seguir as antigas instruções de Carter, que basicamente eram: vire à esquerda depois da grande pedra. A primeira coisa que notei foi como tudo parecia inacabado, como se a floresta ainda estivesse engolindo o lugar. A entrada da garagem tinha apenas 2 sulcos de pneus, mã e cascalho solto. O caminhão dele estava lá, mas estacionado torto, uma porta entreaberta, como se alguém tivesse saído rápido ou não se importasse em fechá-la. Desliguei o motor e fiquei escutando. Nada. Nenhum pássaro, nenhum vento, nem mesmo o zumbido dos insetos. Apenas um silêncio espesso. Não o tipo de silêncio que você vê em documentários sobre a natureza pacífica. Parecia uma pausa, como se tudo estivesse esperando que algo acontecesse. A cabana ficava atrás de um muro de pinheiros tão compactados que não era possível ver mais do que 3 ou 4 metros floresta adentro. As árvores se inclinavam levemente, como se tivessem crescido daquele jeito de propósito. Havia resíduos de fumaça na chaminé, então eu sabia que alguém a tinha usado. A lama sobre o caminhão tinha marcas recentes de pneus, mas ainda assim não havia movimento, nenhum sinal de vida. Bati, esperei e bati novamente. Nada. A porta da frente estava trancada, mas a dos fundos estava escancarada. Nenhum sinal de arrombamento, apenas aberta. Chamei seu nome mais uma vez. Ainda nada. Então notei as pegadas nos fundos. Trilhas claras e profundas na lama, levando para a floresta. Hesitei olhando para as árvores. Pareciam recentes, ainda firmes nas bordas. Sem erosão, sem pegadas de animais sobre elas. Contra meu melhor julgamento, eu a segui. Cerca de 400 metros floresta adentro, as árvores começaram a se fechar. Foi quando eu ouvi: "Lyle, não desça aqui." Sua voz ecoou entre as árvores. Não era apenas alta, era urgente, em pânico. "Carter, onde diabos você está?" "Estou falando sério. Volte para casa agora." Girei no lugar, tentando encontrá-lo. Não consegui ver nada. Apenas camada após camada de árvores, todas inclinando um pouco mais do que deveriam. Nada se moveu, nenhum passo, nenhum galho quebrando. Apenas sua voz. Depois, silêncio. Voltei correndo. O tempo todo senti como se algo estivesse atrás de mim. Não olhei. De volta à cabana, tudo estava exatamente como eu havia deixado. Esperei sentado na beira do sofá com todos os músculos tensos. Quase 1 hora depois, a porta dos fundos rangeu e Carter entrou. Ele parecia destruído. Calça jeans encharcada de lama até os joelhos, camisa grudada nas costas de suor, rosto pálido, olhos fundos. Apenas me olhou como se estivesse verificando se eu era real. Então disse: "Vamos embora, hoje à noite." Nenhuma emoção, nenhuma explicação. Apenas isso. Eu não discuti. Começamos a empacotar o que podíamos. Ele não me disse onde as coisas iam. Apenas apontava e acenava com a cabeça. Recusou-se a tocar na porta do quarto. Quando tentei abri-la, agarrou meu pulso com força. "Não entre aí", murmurou. Ele observa de lá. Eu não perguntei. Quando colocamos tudo no caminhão, o sol estava se pondo atrás das árvores. Ele andava de um lado para outro na sala de estar, olhando pela janela cada poucos segundos. Suas mãos pairavam perto dos postos como se estivesse prestes a pegar alguma coisa. Uma faca, talvez. Mas nunca fez. "Você ouviu isso?" perguntou. Eu não ouvi.
ainda estava tudo muito quieto. Ele saiu e olhou para a floresta como se estivesse esperando por algo. Eles se aproximam quando o sol se põe. Quem? Perguntei. Ele não olhou para mim. Então eu vi. No início, pensei que fosse uma sombra, mas ela se movia diferente. Saiu de trás de uma árvore, humanoide, mas errado. Alto demais, curvado sobre a coluna como se não conseguisse ficar em pé completamente. Seus membros pendiam por tempo demais. A maneira como se movia, deliberada e suave. Não se escondeu. Apenas balançou levemente. Um passo à frente, depois deslizou de volta para trás da árvore. Eu congelei. Não conseguia falar. Carter não esperou. Jogou a última caixa na caçamba do caminhão, subiu no banco de trás e deitou-se, com os braços cobrindo o rosto. Dirigi por 3 milhas para fora. Olhei pelo espelho retrovisor. Ainda estava conosco. Não na estrada, mas acima dela, saltando por entre as copas das árvores. Membros enormes se arqueavam silenciosamente de galho em galho. As árvores se curvavam, mas não quebravam. Ele nunca nos alcançou, apenas acompanhava o ritmo. Não contei a Carter. Não sei se ele sabia. Chegamos a um posto de gasolina logo depois da divisa do condado. Ele saiu e ficou no estacionamento olhando para a floresta atrás da lixeira. Não disse uma palavra, não entrou. Quando lhe entreguei uma garrafa de água, ele assentiu, mas não tirou os olhos das árvores. Naquela noite deixei-o na casa do irmão dele em Asheville. Ele não levou nada consigo exceto as roupas do corpo. Nunca mais voltei para buscar o resto. Perguntei a ele sobre isso algumas semanas depois. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo perigoso. E então disse: seja lá o que for que esteja lá fora, não gosta quando você olha para trás. Essa foi a última vez que falamos sobre isso. Não voltei para Boone. Meu nome é Brandon. Eu tinha 30 anos quando decidi fazer a trilha dos Apalaches sozinho. Eu não tinha nenhuma razão grandiosa para isso. Não houve nenhuma revelação que mudasse a vida. Eu não estava tentando me encontrar nem nada. Eu só precisava sair. Longe das pessoas, longe de toda aquela conversa, daquelas perguntas e daquelas pretensões de fingir que estava tudo bem. Minha namorada tinha partido talvez 6 semanas antes, colocado suas coisas no carro em uma tarde de domingo sem bater uma única porta. Isso foi quase pior. Eu ainda estava trabalhando remotamente para uma empresa de tecnologia que nem percebia se eu estava logado ou não. E todo dia era só esse ciclo de e-mails que eu não precisava responder e mensagens do Slack que pareciam vir de outro planeta. Então pensei, se eu fosse me sentir desconectado, pelo menos estaria realmente desconectado. Em algum lugar sem sinal, sem lembretes. Comecei minha caminhada no sul da Virgínia, no início da primavera. O tipo de clima em que está frio o suficiente pela manhã para ver sua respiração, mas na hora do almoço você está suando através da camada de base. Eu tinha um bom equipamento. Na verdade, gastei muito dinheiro nisso. Mochila ultraleve, fogão de titânio, lanterna de cabeça decente, tudo à prova d'água. Preparei entregas de comida com antecedência, segui conselhos de corredores de trilha experientes e verificava o aplicativo de previsão do tempo obsessivamente sempre que parava para um lanche. Evitei abrigos, evitei multidões, não conversei com os veranistas. Apenas continuei andando. Eu não queria aquelas conversas do tipo, o que te traz aqui? Eu não tinha uma resposta. No terceiro dia, vi uma trilha lateral no meu aplicativo de GPS. Não estava no mapa oficial. Apenas uma fina linha pontilhada cinza indicando acesso à água.
Eu estava com pouca água e imaginei que seria mais rápido do que andar mais alguns quilômetros até o próximo riacho. Então segui por ela. O caminho descia rapidamente, sem curvas, apenas descendo em linha reta como se tivesse com pressa de chegar no fundo. Meus joelhos odiaram imediatamente. Não havia placas, apenas um caminho e uma sensação de que talvez ele não fosse usado há algum tempo. Quando cheguei ao fundo, encontrei o riacho, ou o que costumava ser um. Mal se movia. Um fio d'água na melhor das hipóteses. A água estava parada sobre as rochas. Agachei-me ao lado dela, filtrei 2 litros por precaução e abri uma barra de proteína. Lembro-me de olhar para a água enquanto comia. Alguma coisa não me parecia certo. Não era turva nem espumosa, era tecnicamente clara, mas tinha uma qualidade falsa, como se estivesse se esforçando demais para parecer água. Brilhava, mas não fluía. Então eu ouvi: "Me ajude." Simples assim. Voz masculina, simples, sem gritaria. Apenas suave, baixa, objetiva. Virei a cabeça tão rápido que meu pescoço estalou, mas não havia ninguém. Apenas arbustos, árvores, pedras. Nada se moveu. Ninguém fugindo. E não ecoou como um grito, parecia que alguém estava parado bem atrás de mim e sussurrou aquilo diretamente no meu ouvido. E então, aconteceu de novo. As mesmas palavras, a mesma voz, sem urgência, sem medo, simplesmente sem graça, como se não tivesse realmente pedindo, como se dissesse por hábito. Levantei-me, rapidamente. Minhas mãos começaram a tremer de repente. Girei lentamente em círculos, examinando cada ângulo do mato. "Olá", eu disse. Instinto idiota. Sem resposta. Nenhum farfalhar. A floresta permaneceu imóvel, exceto por um leve roçar de vento nas folhas, o que de alguma forma piorava o silêncio. Fechei minhas garrafas de água, coloquei a embalagem no meu saco de lixo e comecei a subir de volta para a trilha. A cada 10 passos, mais ou menos, eu parava e me virava, tentando captar alguma coisa. Nada se seguiu, mas eu juro. Continuei captando pequenos sons que não eram exatamente palavras, mas estavam quase sob a superfície do vento, como se aquela voz não tivesse desaparecido, apenas saído do alcance da audição. Quando voltei para a trilha principal, não parei de caminhar. Empurrei mais alguns quilômetros até que minhas pernas estivessem mortas e estivesse quase escuro. Coloquei minha lona em uma parte plana sem arbustos nem lugares para se esconder. Pulei o jantar e pendurei minha sacola de comida, rápido demais, provavelmente. Errado. Sentei-me de costas para uma árvore e fiquei olhando para a floresta por horas. Nada aconteceu. Nenhum movimento, nenhum som. Por fim, tentei escrever no meu caderno, só para processar. Consegui escrever metade de uma frase e parei. Parecia errado registrar aquilo, como se colocá-lo no papel permitisse que aquilo me seguisse. Depois disso, evitei todas as trilhas laterais. 2 dias depois, acampei em uma colina com uma vista ampla. Nenhuma árvore por perto, apenas espaço e céu. Me senti um pouco mais seguro lá em cima. Menos coisas para alguém ou alguma coisa se esconder. Montei minha lona ao pôr do sol, fervi um pouco de água, fiz um pacote de macarrão e fui dormir cedo. A noite foi normal no início, barulhenta como sempre. Corujas farfalhando, árvores mudando de peso. Por volta das 2 da manhã, eu acordei. Nem por um som, nem por um sonho. Apenas abri bem os olhos. E então, ouvi Passos. Nem rápidos, nem em pânico. Apenas firmes, pesados, vindo em direção à minha lona. E eu não me mexi. Minha lona estava baixa, perto do chão, verde-oliva. Você precisaria engatinhar para enxergar o interior. Fiquei imóvel, respirando superficialmente. Os passos se aproximaram. Crunch, crunch, crunch. E então pararam bem atrás da minha cabeça. E então,
pouco mais alto que as batidas do meu coração, ouvi Brandon. Um sussurro, nem animado, nem bravo, apenas certo, como um amigo dizendo oi numa reunião. Eu não respirava. Minha faca estava debaixo da mochila e meus braços estavam presos dentro do saco de dormir. Eu não conseguia me mover sem fazer barulho, e eu não queria fazer barulho. A voz não falou mais. Os passos não recuaram. Fiquei ali, com os músculos tensos e a boca seca. Cada segundo se arrastava como uma hora, e em algum momento, nem lembro quando, eu apaguei. Não dormi. Meu corpo simplesmente desistiu. Quando abri os olhos novamente, já era de manhã. Luz solar plena. Saí da bolsa e verifiquei tudo. Nenhum rastro, nenhum galho quebrado. Nada se moveu, mas eu sentia como se tivesse lutado contra algo enquanto dormia. Minhas costas doíam, meus braços estavam doloridos, meu rosto rígido, como se eu tivesse ficado com o maxilar cerrado a noite toda. Naquele dia, fiz uma caminhada rápida e intensa. Não descansei. Acabei em um abrigo com 2 caras que cheiravam como se não vissem sabão há um mês e falavam sem parar sobre o peso do equipamento e bolhas nos pés. Não me importei. Sentei-me com eles e deixei-os conversar. Eu só precisava de um barulho que não sussurrasse. As coisas ficaram quietas por um tempo. Comecei a me convencer que imaginei tudo, que talvez estivesse visivelmente cansado. Talvez tenha sido um sonho. Essa lógica ajudou. Por alguns dias, acreditei nisso. Então, perto de um mirante, com uma vista ampla e linda, aconteceu de novo. Era um lugar perfeito. Colinas se dobrando umas nas outras, árvores se estendendo até o horizonte. Montei minha lona e me senti calmo. Até escrevi no meu caderno por um tempo. Então, pouco antes do pôr do sol, ouvi um galho quebrando. Depois outro. O tipo de som que faz os animais fugirem e os pássaros pararem de cantar. A floresta à minha direita ficou completamente silenciosa. E então, daquele mesmo pedaço de silêncio, surgiu o sussurro marcado. Mesma voz, mesma cadência, como se estivesse esperando o tempo todo. Eu nem pensei. Peguei minha lanterna de cabeça e minha mochila. Deixei todo o resto, lona, saco de dormir, saco de comida. Eu apenas corri. Eu não conhecia bem a trilha no escuro, mas não parei. Tropecei, escorreguei em encostas lamacentas, bati a canela numa via e só senti depois. Continuei correndo até cair ao lado de uma pedra gigante e me enrolei na minha capa de chuva. Eu não dormi. Não fechei os olhos. Apenas esperei pela luz. Quando finalmente chegou, forcei-me a voltar. Eu precisava do meu equipamento. Não queria, mas precisava. Tudo ainda estava lá. Mas meu saco de dormir estava aberto e esticado, como se alguém tivesse estado nele. Eu não disse uma palavra. Não comi. Simplesmente arrumei tudo com as mãos trêmulas e caminhei até a cidade mais próxima, como se a trilha estivesse pegando fogo atrás de mim. Peguei um ônibus no dia seguinte. Disse a mim mesmo que faria uma trilha menor algum dia, talvez uma caminhada de fim de semana. Nunca aconteceu.